Lucas 5, 17. Diz assim: E aconteceu que um daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isto por causa da multidão, subiram o telhado e por ele entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração é o que é mais difícil, é de mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Somente até aqui, amém. Querida igreja amada de Cristo, está entre nós a palavra de Deus, um texto bastante conhecido aqui, previamente, já no início desta palavra, eu quero esboçar aqui esse acontecimento. Eu quero fazer a exegese do que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso em que as pessoas passam a conhecer Jesus e quem Ele é. Mas dentre eles, na era intertestamental, existe alguns judeus, ou se não, uma grande parte deles, que se deparam com uma lei e sobre elas eles se despojam. E esta lei vem a perseguir o Filho de Deus, impondo sobre as outras pessoas quem de fato eles deveriam ser e comportar perante Jesus, negando que este era o Filho de Deus. Estes homens, mestres da lei, faz questão de perseguir Jesus em tudo que ele fazia, em tudo que ele assim, Deus permitia que através de Deus fossem cumprido a vontade de Deus e que o nome de Deus fora glorificado em sua vida através de Jesus, seu Filho. Estes homens perseguiam. No cenário dessa história, eu faço questão de primeiro dizer à Irmandade e explicar nesse texto que antes de tudo aqui nós vemos o peso de uma lei do judaísmo. Nós vemos aqui uma oposição contra Jesus. O tema dessa história é a oposição ao trabalho do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos perceber que Jesus tem uma intimidade com Deus. Jesus, antes de descer a Cafarnaum, ele retira, após a cura de um leproso, que também estava sobre o domínio da lei. O leproso na época tinha que se afastar das demais pessoas, porque a lei assim o obrigava, sendo considerado imundo. Jesus agora tem esse trabalho, esta função de levar o evangelho, pregar a palavra de Deus, anunciar o reino e as boas novas de Deus. Jesus, quando sai deste maravilhoso encontro com o homem da lepra, e este homem estendendo as mãos, Jesus a ele, quando toca, diz: sim, eu quero que seja liberto, quero te curar.
Antes desta cena, antes desse acontecimento, há uma conversão, a graça no coração do leproso que não olha para a lei. Mas quando vê Jesus, diz a ele: eu sei que se tu quiseres me curar, eu serei curado. E Jesus se dirige a ele tocando em suas mãos e diz assim: sim, eu quero, seja curado. Este homem foi liberto. E já neste princípio de libertação, antes de entrar nessa história, eu quero deixar bem claro aqui, pela luz do Espírito Santo e na guia desta história, que Jesus, antes mesmo de descer a Cafarnaum, aonde ele está conversando com este leproso, após esta libertação e esta cura, tendo ainda sobre ele o peso e o jugo da lei judaica, Jesus não olha para a lei, agora ele se retira do lugar onde ele estava, para orar, para ter uma comunhão com Deus. E agora, depois destes dias, Jesus continua ensinando, e assentavam e se achegavam a ele, não só os povos que precisavam de cura e de libertação, mas também os homens da lei, os homens que procuravam algo em Jesus para incriminá-lo, e não achando nele culpa alguma, defeito algum. Jesus continua fazendo o que Deus predestinara a ele: lançar sobre a terra as boas novas do Evangelho, lançar sobre a terra o reino do céu, para que as pessoas vissem e entendessem a palavra de Deus. Jesus agora está em como fosse uma espécie de culto. Ele está dentro da casa de algumas pessoas ensinando. E a Bíblia diz que começou a ficar apertado este lugar, onde ele passava, tinha muitas pessoas. O que me chama a atenção neste texto, que entre meio a estas pessoas estavam homens, mestres, segundo eles, que cultivavam e tinham domínio sobre as situações da sua própria vida, e eles tinham zelo pela lei. Não que Jesus a condenava a lei, não, mas ele estava cumprindo sobre ele a própria lei. Estava sobre Jesus a justiça de Deus, cumprindo em sua vida. Ele estava ali para obedecer e honrar e ser obediente, porque ele é o próprio Deus. Mas estes homens estavam ali para acusá-lo, e assim nos nossos dias de hoje é exatamente isso. Quando às vezes nós denunciamos o pecado que está em nós, nós renunciamos às nossas fraquezas, aos nossos pecados, para assim se colocar na presença de Deus, não demora muito, já somos opositores, pessoas que se colocam contra nós, contra aquilo que nós estamos praticando para agradar a Deus, já procuram defeito em um, defeito no outro, esse fala assim, esse ora assim, esse ora desse jeito, esse canta assim, o outro canta de outro jeito, um prega assim, o outro prega de outro jeito. É assim desde os tempos de Jesus. O legalismo, a religiosidade que sempre perseguiu os cristãos, à custa de uma lei judaica, em que tira a presença de Jesus, e que faz questão de dizer o que é certo, o que é errado, julgando a todos. Talvez você está vivendo essa mesma situação, a lei, o legalismo, as coisas que te oprimem e que te coloca contra a parede, dizendo: você não pode isso, você não pode aquilo, você não é merecedora das bênçãos de Deus porque em você há pecado, você não pode alcançar isso porque em você há um pecado, você pecou, você errou, e tem prazer de lançar na nossa face aquilo que nós erramos, que nós pensamos. Pessoas legalistas, até dentro da própria igreja, até dentro da nossa família, em meio às pessoas que nós amamos, ditando regras e não olhando para a obra da cruz.
Mas esta palavra esta manhã vem nos encher de alegria, de saber que Jesus passou pela mesma situação, mas aqui estava um homem cheio de Deus, um Deus maravilhoso, que sobre ele estava o Pai, estava as coisas que Deus tinha predestinado sobre a tua vida, e a obra da cruz, e sobre ele estava a obediência, o poder de curar, mas também o poder de perdoar pecados. Jesus agora entra com dificuldade nesta casa, e quando ele está no centro desta pregação, deste ensino, alguém abre um buraco no telhado, retira, aquela época era como pranchas de barro, outras com cereais, com mato, enfim, com algum material que não estragava, com palha, um exemplo claro. Eles retiram aquilo e desce sobre o meio daquela sala um homem que estava há muitos anos enfermo e precisava ser curado. Era uma pessoa paralítica que estava deitado, estava sobre um leito de enfermidade, carregado por 4 pessoas. Mas essas pessoas que se dirigem até Jesus não são homens que estão ali para receber algo, mas estão ali para se doar a Jesus e para ajudar este paralítico que está neste leito. O que me chama a atenção nesse texto, que estes homens, 4 pessoas que carregam esta cama, tinham a oportunidade, talvez eles dentro das suas casas tivessem alguns problemas a se resolver, outros precisavam de um alimento, uma região de muita escassez, apesar do seu crescimento, mas muita escassez. Essas pessoas tinham problemas familiares, precisavam de uma casa, por ser um ambiente rico. Esta casa citada aqui, pela história, o estudo vai dizer que era uma casa possivelmente de uma pessoa muito bem de situação. Mas esses homens que estão a carregar a cama, eles também têm necessidade, mas não olham para si só, não olham para eles, mas querem a libertação para o paralítico. Quantas vezes eu e você deixamos de receber algo para a nossa vida e oferecemos para as pessoas que estão conosco? Oramos para pessoas que precisam de nós, buscamos em Deus para pessoas que precisam de ajuda, porque a graça do Senhor nos alcançou, a graça do Senhor esteve no nosso coração e nos encheu. A graça do Senhor nos abençoou, a graça do Senhor nos alcançou e ela nos encheu de alegria, de felicidade por ter Jesus como nosso pastor. Então nós oramos para outras pessoas e vemos elas serem bem-sucedidas, vemos Jesus respondendo a oração nossa e abençoando aos outros, e nós ficamos ali. Por que fazemos isso? Porque no nosso coração a graça superabundou, já recebemos um favor imerecido, e agora queremos distribuir para alguém. Você faz isso com o teu marido, você faz isso com o teu filho, você faz isso com o teu marido, você faz isso com o teu filho, você faz isso com o teu marido, você faz isso com o teu filho. Então se você pratica assim, é porque seu coração está cheio da bondade e a misericórdia de Deus. Você entendeu o que é graça, você entendeu o que é bondade. Quando nós nos dedicamos a outro, quando nós nos dedicamos ao trem, quando nós nos oferecemos a outros, quando nós nos doamos a outra pessoa, a atitude de nos doarmos, bem assim como falamos hoje sobre as ofertas, quando você está tão longe da sua casa, da igreja, você está do outro lado do país, mas quando anunciamos, olha, eu preciso socorrer alguém, eu preciso fazer algo, você se doa. Por quê? Porque o nosso coração foi constrangido pela graça de Deus. O amor de Jesus está em nossos corações.
E não estamos aqui para criticar, não nos portamos como fariseus, como escribas, que sobre o jugo da lei, o peso da mão humana, colocamos as pessoas, os irmãos e irmãs contra a parede, e quando alguém pede uma oração, não é assim, irmãos, quando alguém pede uma oração, nós passamos, mas como eu vou orar para a pessoa, se ela não se dedica, ela não se importa com nada, ela não está nem aí com nada, a preocupação dela, ela está vendo o filho se perdendo, em vez de cuidar do filho, ela não cuida do filho, ela não se importa, depois vem pedir oração para mim. Quando nós fazemos isso, nós praticamos o ato de julgar, e Jesus não está nisso. Não é a nossa função julgar ninguém, não é a minha função apontar o dedo para ninguém, não é a sua função, você que me assiste, não é a sua função julgar o ato de ninguém, mas se recebemos um pedido de oração, se recebemos um pedido, olha, quando você for à sua igreja, tenha misericórdia, lembre-se de mim. Jesus está ensinando exatamente isso nesse texto. Ele está colocando no cenário ali 4 pessoas que carregam um paralítico, mas estas pessoas precisavam tanto quanto de Jesus como o paralítico precisava. Mas o seu coração, o coração destes irmãos que estão ali, seja homem ou mulher que estivesse ali, eles estavam cheios da bondade de Deus, a graça tinha superabundado neles, eles estavam cheios de Deus. Jesus tinha convertido seus corações. Então, o que chama mais atenção agora, todo esse sacrifício para que esta cama fosse posta ali no meio do centro desta sala, retirando todo o telhado. Mesmo assim, depois de todo esse sacrifício que nós vamos ver aqui, é Jesus olhando para este paralítico e dizendo assim: seja perdoado os seus pecados. Neste momento o fariseu se manifesta. Ele não olhou e já sabia que Jesus tinha poder. Jesus era o Todo-Poderoso, era um Deus que estava ali, e que sobre ele tinha o poder da cura, sobre ele tinha o poder da libertação, sobre ele tinha o poder da restauração, sobre ele tinha o poder da mudança, sobre ele tinha o poder de ressuscitar, sobre ele tinha o poder de expulsar os demônios, sobre ele tinha o poder de perdoar também os pecados. Mas o fariseu não se importa com o milagre que poderá acontecer, ou que irá acontecer. O fariseu está preocupado em julgar, o fariseu está preocupado em colocar a lei sobre o domínio, colocar a lei no primeiro lugar, colocar a lei na primeira posição, porque não acha culpa, não acha nada em Jesus que possa condená-lo. E foi exatamente assim que aconteceu quando Daniel, quando estava na Babilônia, quando orava, quando santificava, o Daniel anunciou através do teu testemunho de humildade, o seu testemunho de intimidade. Ele não negou a Deus, ele provou a Nabucodonosor, ele provou a Dario, ele provou a outros tantos que estavam ali, e que ele tinha um espírito excelente, que ele tinha o dom de Deus sobre a sua vida. Então agora estes homens que o perseguem, homens invejosos, homens que estavam ali para perseguir Daniel, para prejudicá-lo, foi procurar na sua vida material, na sua vida profissional, e não achou nada para acusá-lo. Então tiveram uma ideia demoníaca, diabólica, satânica, de acusá-lo sobre a lei do seu Deus, sobre a sua adoração. Então agora estes homens vão olhar para Daniel e vai dizer assim: eu já sei como acusá-lo, a sua adoração incomoda, a oração incomoda. E assim foi com Jesus, a mesma situação. Não achavam o que acusá-lo, não achavam o que condená-lo, não acharam o que incriminá-lo, e acusaram o nosso Senhor de não ser Deus, mas ser um blasfemo por causa da lei. Oh, glória!
Quando não acham em nós culpa, porque o seu pecado, o meu pecado está sobre o nosso coração, e quem nos julga, quem nos condena e quem pode nos perdoar é só Jesus. Mas quando encontram em você uma intimidade, quando encontram em você uma reverência, quando encontram em nós uma santidade, quando encontram em nós uma busca, uma renúncia do pecado, lutando a cada dia que passa para entregar a nossa vida ao Espírito Santo da verdade, sendo moldado no caráter cristão, sendo moldado no caráter de Deus, logo encontram algo para nos acusá-lo. É assim, irmã, é assim, irmão. Jesus passou por essa mesma situação. Ninguém queria saber se ele era um homem, filho de Deus. O fariseu não queria saber se sobre ele tinha uma autoridade de perdoar os pecados, não interessava isso, interessava acusá-lo, interessava colocá-lo ele contra a parede, interessava chamá-lo de blasfemo, de dizer outras coisas horrendas sobre o nosso Senhor, mas ele estava ali para provar para que é o que ele veio, para que é que ele veio a esta terra, porque sobre ele estava algo. Então, se nós invertêssemos essa cena, com certeza o fariseu ainda assim iria encontrar, se Jesus curasse o paralítico da cama, então agora o fariseu iria inverter a situação. Primeiro você cura, para depois perdoar os pecados. Se ele está aqui por causa do pecado dele, por causa da mãe, do pecado da mãe dele, por causa do pecado do pai dele, então o fariseu ia inverter esta cena dessa história. Jesus curou alguém como ainda pecador, ou como vai dizer lá em Lucas capítulo 15, o que é este que se assenta e come com pecadores? Igreja, isto é maravilhoso. Quando nós vemos a cena aqui dessa história, a sabedoria de Jesus, então antes deles pegar mais uma vez e torcer a palavra, Jesus agora, antes de curar, perdoa. Antes de curá-lo, perdoa os seus pecados. E naquele momento, toda a lei judaica que estava sobre a vida deste homem paralítico, que o acusava de estar acamado naquela cama, doente, paralítico, era por causa dos seus pecados. Primeiro, Jesus precisava tirar o jugo e o fardo pesado que estava em sua consciência. Primeiro precisava ter uma comunhão com ele e levantá-lo, estendendo as suas mãos, dizendo assim: os seus pecados estão perdoados. Então o paralítico olha para Jesus como: os seus pecados estão perdoados. Tem certeza? Tenho. Mas tem uma lei aí, olha só, aqui está cheio de fariseu, cheio de escriba, que me condena e que diz que eu estou nesta cama por causa da minha situação, porque o meu pai estava pecando, meu pai é um pecador, tinha um peso sobre a minha mãe foi pecadora, então tudo que eles cometeram está sobre mim. Vai perdoar todos estes? Sim, todos estes estão perdoados, glória a Deus. Então aquele momento ele teve um alívio na sua alma, mas o fariseu não viu isso. Igreja, você que está aqui, você que me assiste, você que me acompanha, quanto peso jogaram sobre a sua vida, quantas calúnias, quantas coisas disseram sobre a sua vida, quanta condenação lançaram sobre a sua mente, dizendo que você não merece, dizendo que a sua oração não é ouvida, dizendo que você não tem intimidade com Deus, dizendo que você não tem comunhão, que Deus não ouve a sua oração. Oh igreja, quando Jesus foi à cruz para dar a sua vida por amor a nossas almas, nos colocou em comunhão com Deus, lavou de nós o pecado e disse: vai, não peques mais, mas se pecar, terá um justo advogado, um justo juiz, que julgará a todos, glória a Deus, com retidão. E esse não sou eu, esse não é você, não é o seu marido, não é o seu amigo, não é a sua igreja, não é o seu pastor, não é o seu diácono, não é a sua diaconisa, não é o seu ancião, não é o seu presbítero, não é ninguém que possa acusá-lo desta terra, apesar de ter sobre as tuas mãos
mãos a responsabilidade de cuidar da igreja, mas só Jesus pode perdoar. E nesta manhã a palavra está dizendo assim: todo aquele que se achega na minha presença e que se lança nos meus pés, jamais eu dispensarei vazio. E o que quer dizer vazio? É benção material? Não, vazios de coração, sem Jesus. Mas todo aquele que se lança na minha presença e se prostra na minha presença e coloca a sua face em terra e pedindo: Pai, me perdoa os meus pecados, eu quero estar limpo, eu quero estar curado das minhas feridas, eu quero ter comunhão contigo novamente. Então não dispensa vazio, porque a sua presença, ela perdoa o pecado. O sangue de Jesus perdoa nossos pecados e continua nos perdoando. Então esta manhã, esta palavra está dizendo exatamente isso. Todo aquele que se achega à presença de Jesus, ele não dispensa vazio, não chega e vai embora do jeito que está. E não é benção material. O dispensar vazio é chegar aqui vazio e sair vazio, sem a presença do Espírito Santo. O que o cristão deve estar cheio é da presença do Espírito Santo da verdade. Glória a Deus! E para estar cheio da presença do Espírito Santo da verdade, tem que estar vazio, com o coração pobre de espírito que o rodeia, pobre, sem coisas que estão na mente para prejudicá-los. Jesus, na próxima cena, agora, depois de ser chamado de blasfemo, ele cura. E esta manhã, você veio aqui para ouvir esta mensagem, para ouvir este culto. Talvez em seu coração tenha uma culpa, talvez no seu coração está sendo condenado pelo seu pensamento, acusado por alguém, que o que você vive hoje é por causa do seu pecado. O que você passa hoje é por causa de alguma condenação que você está passando. Pois saiba, meu irmão, minha irmã que me assiste, você que está aqui, a condenação que está na sua mente é diabólica. A condenação que está no seu coração, que veio através de alguém, é uma acusação satânica. Porque a presença de Jesus esta manhã é clara, oh glória, o Espírito Santo, ele onde entra, ele limpa, ele adorna, desde que você aceite. Desde que você o chame: Pai nosso, eis-me aqui, Senhor, eu quero a tua presença no meu ser, eu quero a tua presença me constrangendo com o teu amor, que é capaz de perdoar o pecado que eu pratiquei, algo que me condena e que sufoca a minha vida, e que sufoca os meus dias, e que sufoca a minha noite, e que sufoca a minha carne. Eu não tenho prazer de viver, eu não tenho prazer de me alimentar, eu não tenho prazer de sair, eu não tenho prazer de cantar, eu não tenho prazer de orar, por causa daquilo que me condena. Nesta manhã a palavra está sendo bem clara, que você possa ter alívio em sua alma, porque Jesus, ele não só pode curar, como ele também perdoa pecados. Jesus, ele não só pode libertar, como ele também nos limpa de toda acusação. Jesus, ele não só pode abençoar, como também arranca o pecado mais obscuro do fundo do nosso coração. Glória a Deus. Jesus, ele não só pode transformar a vida de alguém do espírito da bebedeira, do vício, mas ele também transforma a alma, e faz da alma, faz do coração imundo um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Aquele que adorará Jesus em espírito e em verdade. Deus arranca do lamaçal do pecado, do mundo de engano, e transforma a vida do homem e da mulher. Esta mensagem para esta manhã está dizendo que o poder de Jesus, ele existe, e é um sobrenatural poder. Esta é a mensagem. Somos gratos por estar aqui esta manhã. Eu creio que a palavra te edificou. Esta palavra que diz ao nosso coração esta manhã: não importa o que digam,
o que falam para você, o que te acusam, Jesus é poderoso, não só em curar, mas Ele perdoa pecados também. Esta é a mensagem. Deus seja louvado, amém. Unidos agradecemos a Deus por este culto em ato de oração em nome de Jesus, amém.